Olá, que bom ter a companhia de vocês para mais essa nossa conversa, nosso mergulho num texto bíblico. Hoje a gente vai abrir lá em Gênesis, capítulo 23. Olha, à primeira vista pode parecer um texto meio administrativo, né? Uma compra, um registro. exato, mas carrega um peso emocional, teológico que é imenso. Fala de perda, de luto, claro, mas também fala de fé, da promessa de Deus e da importância de ter um lugar, um chão para chamar de seu, nem que seja para descansar depois da jornada. Não é verdade? Então, antes da gente começar a analisar os detalhes, eu queria convidar a todos para fazer uma coisa rapidinho. Fechem os olhos por um instante. Isso, respirem fundo. Vamos tentar nos transportar para lá. Imaginem a terra de Canaã. Talvez o sol forte na pele, sabe? A poeira daquelas estradas antigas. A gente está em Kiriat Arba, que depois vai ser Hebron, um lugar já antigo naquela época. E ali dá para sentir o peso no ar, uma tristeza. Sara, a grande matriarca, companheira de tantas décadas de Abraão, ela acabou de falecer. 127 anos. 127 anos, uma vida longa, né? E Abrão tá ali de luto. Imaginem a cena. Ele lamentando, chorando por ela. Vamos tentar sentir essa atmosfera. É um começo muito humano, muito real. A dor da perda. O texto diz que ele veio lamentar Sara e chorar por ela. Não esconde a dor do patriarca. Exatamente. Essa idade, 127 anos, já nos coloca num cenário quase épico. E Hebron, como você disse, não é um local qualquer, né? É chave na história da promessa. Totalmente. Mas logo em seguida, o texto mostra uma virada. Diz que depois, Abraão levantou-se da presença da sua falecida. Ah, interessante. Do luto para ação, então. Sim, o luto é profundo, mas a vida continua. As responsabilidades chamam. Ele precisa agir. Precisa encontrar um lugar digno e, mais importante, permanente para sepultar Sara. E aí que ele tem que interagir com o pessoal local, né? Os donos da terra ali. Os filhos de Het, os heteus. Ele vai até eles. E a forma como ele se apresenta é muito significativa. Versículo 4. Como ele se apresenta? Ele diz: "Sou estrangeiro e morador entre vocês." Olha que interessante. Estrangeiro e morador. O que isso quer dizer exatamente naquele contexto? Bom, ele está reconhecendo que não tem direito de posse ali. Ele não é nativo. Vive ali como um ger, em hebraico, um residente estrangeiro. Depende da boa vontade deles, né? Entendi. Então ele se coloca numa posição de humildade, talvez? De vulnerabilidade? Exatamente. Ele não chega como dono de nada, apesar da promessa que tinha. Ele estabelece a base para o pedido que vai fazer, com muito respeito. E o pedido é bem direto, né? Uma necessidade humana básica. Sim, deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. É um apelo à dignidade, à honra aos mortos, algo universal. E como os heteus reagem a isso? A resposta deles é notável. Está nos versículos 5 e 6. Primeiro respondem em conjunto, como um corpo só. Isso mostra uma unidade, um consenso ali. E o tratamento que dão a ele é de um respeito imenso. Dizem: "Escute, meu senhor, o senhor é um príncipe de Deus em nosso meio." Príncipe de Deus, uau! Vindo de um povo local que provavelmente tinha outras crenças, isso é muito forte, né? Que imagem eles tinham de Abrão? É fascinante. Mostra que a reputação dele, o testemunho de vida dele, talvez, já tinha causado um impacto ali. Não era só um estrangeiro rico. Era alguém com status espiritual, divino. Será que era só bajulação, tipo, para começar bem a conversa, ou eles realmente viam isso nele? Olha, provavelmente uma mistura, né? A cortesia oriental é muito elaborada, mas certamente reflete a influência que Abraão tinha conquistado ali, seja pela riqueza, pela conduta, pela presença dele. Ele era alguém. Faz sentido. E essa deferência toda prepara o terreno para a negociação que vem a seguir, né? Exato. E aí vem a primeira oferta deles, que parece super generosa. Qual é a oferta? Basicamente,
Sepulte a sua falecida numa das nossas melhores sepulturas. Ninguém aqui vai negar a própria sepultura para você. Nossa, parece pura hospitalidade. Quase um fique à vontade, a casa é sua. Sim, a hospitalidade era um valor altíssimo naquela cultura. Mas, veja bem, em negociações formais, assim, uma oferta muito aberta, gratuita, podia ser também parte da etiqueta. Ah, tipo uma formalidade para começar? Esperando que o outro lado insistisse em pagar. Exatamente. Uma dinâmica cultural bem interessante. Oferecer de graça para valorizar o ato, esperando a recusa educada e a insistência em comprar. E Abraão parece entender isso direitinho, né? Porque ele agradece, se inclina, mostra respeito. Sim, se levanta, se inclina diante deles. Um gesto de humildade, mesmo sendo chamado de príncipe. Mas ele não aceita a oferta genérica. Ele tem um plano específico em mente. Preciso. Ele pede para eles intercederem junto a um cara específico, Efron, filho de Zoar. E ele quer um lugar específico, a caverna de Macpela, que ficava na ponta do campo desse Efron. Ah, então ele já sabia o que queria. E ele deixa claro o que quer comprar, né? Claríssimo. No versículo 9, que ele a entregue a mim pelo devido preço como propriedade para a sepultura no meio de vocês. Pelo devido preço, propriedade. Esse ponto é fundamental. Por que essa insistência toda em comprar? Se ofereceram até de graça, por que não aceitar? Podia ser um presente, não? Olha, tem algumas razões importantes aí. Primeiro, a segurança jurídica. O que é comprado com preço pago, testemunhas, não tem contestação depois. Um presente, talvez herdeiros pudessem reclamar ou criariam uma dívida de gratidão. Entendi. Garante a posse de forma definitiva. E segundo, talvez o mais profundo aqui. Comprar aquele pedacinho de terra era um passo concreto na direção da promessa de Deus. Era a fé se materializando. Ele não estava só enterrando a Sara. Ele estava fincando o pé na terra prometida, adquirindo o primeiro título de propriedade legal ali. Faz todo sentido. Esse Efron. Onde isso acontece? O texto dá detalhes? Dá sim, e são importantes. Versículos 10 e 18 dizem que foi no meio dos filhos de Et, ouvido pelos filhos de Et, e, o ponto crucial, no portão da cidade. Ah, o portão da cidade. Isso era tipo o centro de tudo na época, né? Exatamente. Não era só para entrar e sair. Era o fórum, o cartório, a praça pública. Negócios importantes, julgamentos, tudo acontecia ali, à vista de todos. Transparência total. E isso dava uma legitimidade enorme para o acordo. Era como registrar em cartório hoje, só que ao vivo e a cores, com todo mundo de testemunha. Perfeito. E o Efron estava lá, sentado no meio dos outros. E ele responde a Abraão. E a resposta dele, olha só, segue a linha da generosidade inicial, mas vai além. Como assim? Versículo 11, ele diz: Não, meu senhor, escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença do meu povo eu lhe dou. Sepulte a sua falecida. Ele oferece não só a caverna, mas o campo inteiro. O campo inteiro. De graça. Aí já parece generosidade demais, não? Ou tem alguma pegadinha? Bom, muitos estudiosos veem isso como uma tática clássica de negociação oriental. Uma tática. Qual? Oferecer muito ou de graça para inflar o valor percebido da coisa, sabe? E para fazer o outro lado se sentir quase na obrigação de insistir em pagar. E talvez pagar bem. Ao oferecer o campo todo, ele está sinalizando que a caverna não vem de graça ou barata. É uma forma elegante de dizer, isso aqui vale muito. Entendi. Uma forma de valorizar o passe, digamos assim. E Abraão como reage? De novo, ele se inclina, mostra respeito, mas mantém a posição firme no versículo 13. Ele diz: Mas, se o senhor concorda, por favor, escute. Pagarei o preço do campo. Aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Ah, então ele não só reafirma que quer comprar, mas agora aceita comprar o campo inteiro. Isso. Ele topa o pacote completo para garantir a caverna que ele queria desde o início. Ele está disposto a pagar. Essa firmeza dele deve ter colocado o Efron numa posição de ter que falar o preço, né? Exato. Efron finalmente abre o jogo, mas faz isso de um jeito quase displicente, no versículo 15. O que ele diz? Meu senhor, escute. Um terreno que vale 400 barras de prata
que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. 400 ciclos de prata. Isso era muito dinheiro na época. Depois, Jeremias comprou um campo por 17 ciclos. Omri comprou a colina de Samaria inteira por 6.000. Então, 400 por um campo com uma caverna era um valor bem significativo, talvez inflacionado. E essa frase final, que é isso entre mim e você, parece quase uma falsa modéstia para disfarçar o preço alto? Pode ser interpretado assim, sim, tipo, é caro, mas para gente importante como nós, isso não é nada, né? Uma forma de suavizar a pedida. E a Abraão? Tentou pechinchar? Negociar um desconto? Nada. O versículo 16 é direto ao ponto. Abraão concordou com o preço de Éfron e pesou-lhe a prata que este havia mencionado na presença dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, segundo o peso corrente entre os mercadores. Ele ouviu o preço e pagou na hora. Pesou a prata ali, na frente de todo mundo, conforme o padrão comercial, sem discussão. Exatamente. Isso mostra duas coisas, né? Primeiro, o quanto aquele lugar era vital para ele. Não ia discutir por dinheiro. Segundo, a integridade dele. Verdade. Ele não usou o status de príncipe de Deus para conseguir um favor ou um preço melhor. Queria uma transação limpa, justa, incontestável. Perfeito. E o texto faz questão de registrar a legalidade disso tudo nos versículos 17 e 18. Descreve direitinho o que foi comprado. Como é que descreve? Fala, o campo de Efrão e Macpela, de fronte de Manré, o campo e a caverna que nele estavam, e todo o arvoredo que havia no campo, dentro de todos os seus limites ao redor, passaram a ser propriedade de Abrão. Nossa, parece uma escritura de imóvel hoje em dia. O campo, a caverna, as árvores, os limites, tudo bem detalhado. Para não deixar dúvida. E reforça a testemunha pública, na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da sua cidade. O negócio foi selado, carimbado e testemunhado. A propriedade era legalmente de Abraão. E aqui a gente chega num ponto histórico e teológico crucial, né? Essa compra de Macpela. Fundamental, é a primeiríssima aquisição legal de terra por Abraão em Canaã. Pensa bem, décadas depois de receber a promessa de Deus, que aquela terra seria da descendência dele. Ele finalmente tem um pedaço dela no nome dele, com escritura e tudo. Um sinal concreto, então, um penhor, uma garantia física da promessa maior. É meio paradoxal, né? Comprar um túmulo como o primeiro passo para possuir uma terra de vida. É paradoxal, mas mostra uma fé profunda no futuro. Ele estava garantindo o lugar para Sara descansar, sim, mas também um ponto de ancoragem para a família dele naquela terra, uma base. Ele acreditava que um dia aquela terra seria deles. Era um ato de esperança no meio da dor da morte. Lindo isso. E aí o propósito imediato se cumpre. Versículo 19. Depois disso, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, defronte de Manré, que é Hebrom, na terra de Canaã. O ato final de amor, de dever e de fé. E o capítulo termina reforçando a posse legal, fechando o ciclo da transação. Exato. Olhando para trás para esse capítulo todo, a gente vê tanta coisa. Começa com a dor da perda, que todo mundo entende. Sim, muito humano. Passa por essa diplomacia cuidadosa, né? Abraão navegando a condição de estrangeiro, com respeito, mas com firmeza. A negociação em si é fascinante, cheia de detalhes culturais, de etiqueta. Totalmente. A importância do local público, as testemunhas, o pagamento preciso, a clareza do acordo. Mostra como as coisas eram levadas a sério. E como era importante entender a cultura local. E culmina nessa aquisição que vira um símbolo tão poderoso, né? De pertencimento, de esperança. A própria figura de Abraão aqui é muito rica. Ele é vulnerável no luto, mas forte na ação. É humilde nos gestos, mas determinado no objetivo. Respeita a cultura local, mas não abre mão do que precisa. E tem a integridade dele, né? Pagar o preço cheio sem usar influência para barganhar. Isso solidifica a legitimidade de tudo. Sem dúvida. E aquele lugar, Macpela, virou o sagrado. Outros patriarcas, matriarcas foram enterrados ali depois. Mostra como um lugar físico pode carregar uma memória, uma identidade, por milênios. É verdade. Um lugar que conta uma história. Então, no fim das contas, o que parecia só o registro triste do fim da vida de Sara se revela como o registro do primeiríssimo começo da posse física da terra prometida. Um ato cheio de significado, de fé
de estratégia, de diplomacia, uma história muito densa. Que nos ensina sobre luto, sobre honra, sobre como lidar com outras culturas, sobre integridade nos negócios e sobre a fé que age, que planeja, mesmo diante da morte. Exatamente. E sobre essa conexão profunda entre pessoas, terra e promessa. Fica então, talvez, uma reflexão para a gente levar. Essa história toda gira em torno de conseguir um lugar físico, para marcar a memória, para garantir um futuro, para ter uma raiz numa terra que ainda era estrangeira. Boa reflexão. No nosso mundo de hoje, que às vezes parece tão fluido, tão digital, tão nômade, o que significa para nós ter raízes? Ter um lugar, seja ele físico ou simbólico, que ancora a nossa história, as nossas esperanças. É uma ótima pergunta para a gente pensar. Essa necessidade de pertencimento, de ter um chão ou um lugar para chamar de seu, mesmo que simbolicamente, parece que continua muito humana, né? Essa história antiga nos lembra disso de um jeito muito forte. Com certeza. Bom, acho que por hoje ficamos por aqui. Que essa conversa sobre Gênesis 23 nos inspire de alguma forma. Que inspire mesmo. Que a gente possa ter essa mistura de sensibilidade no luto, dignidade na ação e fé no futuro que a gente viu em Abraão. Que Deus abençoe a todos. Foi ótimo estarmos juntos explorando essa passagem. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.